Muito obrigada, primeiro. Eu quero dizer que, certamente, à mesa, sozinho, o professor é curso. O senhor certamente tem coisas, disse, e tem outras tantas coisas muito mais importantes do que eu, e vocês, infelizmente, tiveram que ser interrompidos para me ouvir. Mas eu quero, inicialmente, agradecer o convite que me foi formulado e dizer também que eu só estou aqui, claro que por respeito a todos, mas atendendo a um convite que eu considero uma convocação do meu caro professor Gervásio. O professor Gervásio me iniciou nessas questões, ainda lá na nossa Passo Fundo, professor Paulo, que estava aqui, Severo, Paulo Severo, me iniciou lá naquela terra, mas também é um prazer imenso estar aqui com aqueles professores com quem eu convivi e muito aprendi, o meu caro professor Miranda, tá? Certamente professor da curso, que depois tive a honra e a responsabilidade de estar lá na FIE, vivi também com seu filho lá, aprendi muito lá com aquele povo, e o senhor sempre foi lá, e fora de lá, uma figura muito querida e muito, enfim, citada e lembrada. A Laís, minha colega Laís, que aí está também, ou estava, mas deve voltar, já volta. Enfim, todas aquelas pessoas, a Salma, que mais do que tudo é uma grande amiga, enfim, as pessoas, meu caro Maneca, né? Isto de velhos tempos e lutas e etc. Bom, mas, enfim, as pessoas que aqui estão, eu agradeço muito. Quero dizer também que eu fui muito inconsequente quando aceitei o convite. Inconsequente porque, nesses últimos anos, já faz tempinho, que aqui somos alguns jurássicos, né? E eu inclusive, né? Que temos aqui estamos aí andando por aí, rodando há muito tempo. E nesses últimos anos, eu tenho trabalhado muito mais com a questão da educação superior, e daí, professor, muitas das coisas que o senhor disse aqui da universidade, outras tantas que eu acho que, de uma forma ou outra, direi também, certo? Por outro lado, depois, lá com a questão da ciência e da tecnologia, e é com isso que eu estou trabalhando mais atualmente, né? Um pouco mais com a questão da ciência, tecnologia, inovação, território, enfim, né, e desenvolvimento, se quisermos. Isso é pretensioso, né, bem pretensioso, mas, enfim, alguns passos nessa direção aí. Bom, mas aí eu fui recorrer a vários colegas. Rômulo, que aqui está, eu disse, Rômulo, pelo amor de Deus, tenho que ir lá falar o que eu posso dizer, né? Enfim, e para outros tantos colegas lá do departamento. Alguns outros até me olharam assim, mas você vai lá? Eu te vou, porque eu vou onde me convidam. E aqui me convidaram. E onde me convidam, eu vou. Para dizer aquilo que eu penso e aquilo que eu tenho para dizer. Certo? Talvez, eu disse no que cheguei também, numa conversa ali paralela com o Maneca, a gente pode falar mal de uma porção de coisas, né, para não dizer das pessoas, e ele chegou e disse assim, mas não seja muito amarga. Depois alguém, que não foi mais o Maneca, me disse o seguinte, mas não vai ser tão amarga como o professor a curso. Eu diria realista, né, professor, né, observador e tudo mais, cumprindo aquele papel que cabe a quem se reúne para uma reflexão e que, né, enfim, está pronto a aprender sempre, porque, na realidade, é muito mais isso. Por outro lado, também fiquei preocupada com que tipo de plateia e que tipo de gente nós teríamos aqui. É difícil falar com aqueles que foram os nossos mestres e que continuam sendo. É difícil. Tem alguns jovens lá atrás, né, que certamente a gente pode dividir um pouco das nossas alegrias e tristezas, eu diria assim, nesta caminhada, mas, sobretudo, do imenso prazer, de como foi prazerosa também essa caminhada, no sentido de aprender, de conhecer, tudo mais. E vejam que eu aprendi a conhecer e gostar da cidade lá na minha Passo Fundo, quando era bem menor, Paulo, do que agora é, certo? Lá naquela terra que a gente era, o PEBEL, lembra, Gervásio, que você levou, quando nós estudávamos e começávamos a trabalhar um pouco com pesquisa, ainda estudante de ensino médio, um pouco, aprendíamos a trabalhar, a conhecer as grandes transformações que passava o Planalto Médio com a introdução da soja, né, e o que tinha acontecido naquela região, e depois pegando o Alto Uruguai, onde se plantava milho e mandioca, né, numa cultura consorciada, que se plantava a bodoca e se colhia a laço dado à região montanhosa que lá era. Então, aprendi um pouco essas coisas lá.
E lá estavam, então, esses professores que me inspiraram, mas que me fizeram sentir, como todo o resto, como muita gente, o fascínio pela cidade. Eu lia o Jornal do Brasil, que chegava 5 exemplares, no tempo que o Jornal do Brasil era um jornal, né? Agora agora nem papel, mas enfim. Lia o Jornal do Brasil, que chegava lá em Passo Fundo 3 dias depois de que tinha 5 exemplares que a gente tinha que buscar na revisteira. E que eu comprava o meu com a mesada que eu ganhava, e tinha um grande colega com quem eu participei de política estudantil, e depois dos congressos de Biúna, todos esses passados gloriosos, eu diria, né? Bom, prazerosos, em que ele comprava o Jornal do Brasil, lia e levava na minha casa. E eu lia tudo, de cabo a rabo, desculpa a expressão vulgar, e lia muito, inclusive, a coluna social do Zósimo Barroso do Amaral. Então, que falava no Antônios e tudo mais. E, para mim, a primeira vez que fui no Rio de Janeiro, eu queria saber onde é que ficava esse bendito do Antônios, né? E tínhamos lá em Passo Fundo também o nosso caro Tarso de Castro, né? Que com o Milor, que morreu hoje, né? Certo? Com o Milor Fernandes, que fazia o Pasquim, enfim, todas essas coisas. Bom, mas feito essa pequena introdução, que já tirou um pouco do tempo, eu queria dizer como é que eu pensei um pouco em fazer esta fala. O tema é lindo, os desafios estratégicos do Brasil urbano. Bom, como lindo é também o tema que a cidade contemporânea, novos paradigmas e velhos desafios. Então, eu pensei um pouquinho, pode passar, né? Em colocar assim, um sumário que seria assim, a configuração e a expansão dos velhos desafios, né? Porque, na realidade, esses desafios urbanos, do Brasil urbano, começam já no século passado, né? Já no século passado, na metade do século passado. Esses desafios, quando o Brasil começa, enfim, se tornar uma sociedade urbano-industrial, etc., e tudo bem. A compreensão dos novos paradigmas a partir da compreensão das grandes transformações que nós passamos. E aí a gente vai ver, primeiro, que os velhos desafios continuam como desafios, né, certo? Continuam novos desafios, e mais os novos paradigmas não são tão novos assim, porque eles precisam, ou mais, eles já são alguns esgotados, teve esgotamento deles, mas que nós continuamos a utilizar esses mesmos paradigmas. Tá? E quais políticas, instrumentos e ações, e para quê, afinal? Né? Por quê? Porque eu não pude fugir, e aí, Gervásio, não sei se era essa a intenção, eu não pude fugir absolutamente de fazer, assim, nesta minha retomada, uma releitura, né, que agora, essa palavra agora já também ficou um pouco banalizada, mas, enfim, se diz uma releitura, né? Reconstruir ou desconstruir aquela ideia que eu tinha da política urbana e da intervenção urbana, das políticas sociais ao longo desses anos. Tá? Então, aí por quê? Pode passar? Eu fiz a partir, e penso que nós aqui estamos discutindo, os conhecimentos que nós acumulamos, e sejam esses conhecimentos teóricos, científicos, metodológicos, baseados na razão, né? Que ilumina, como também aqueles, mas baseados também numa sensibilidade que nos diz, afinal, para que serve tudo isso? Então, nesses conhecimentos que nós produzimos, no conhecimento que se deu também pelas nossas práticas sociais e os recursos humanos que nós preparamos, o que nos faltam ainda preparar, ou como os preparamos, talvez, ainda por um outro tempo, muito datados e sem essa capacidade. E o que isso significa em relação às estratégias socioeconômicas que queremos? Enfim, que país, que Brasil queremos, que país queremos, que cidade queremos e assim por diante. Pode passar. Bom, e aí então eu pego algumas coisas, algumas questões, aí está pontuado, não está com muita ordem, certo? Um pouco pegando, quer dizer, dos anos 50 a 79, que nós vamos ter, eu pus assim, estabelecimento e expansão das políticas de desenvolvimento urbano e regional. E nem seria, talvez não seja bem este o título, mas foram aí que as políticas foram elaboradas, ou aquilo que nós tivemos como sistema foi elaborado, foi implementado, e assim por diante. É assim que nós tivemos as nossas políticas, assim que o Estado, no momento do Estado do welfare state, né, do 45 em diante, que nós tivemos o grande crescimento do Estado do bem-estar social, a presença do Estado, o planejamento, a tomada do planejamento. Então, nós tivemos uma certa organização, reestruturação dos estados e das suas políticas. Elas começam a nascer um pouco aí, né? A estruturação de condições do desenvolvimento econômico. Quais eram as condições que se podia e que se queria, que se precisava
né, e que se optou por construir para alavancar um pouco, alavancar o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento de caráter industrial é quando nós passamos, o processo de urbanização se estabelece e nós passamos a ter o crescimento da população urbana, é a primeira vez que temos, né, e a formação, então, dessa sociedade urbana industrial, com uma política industrial incipiente e até espontânea, com um parque industrial diminuto, né, com uma valorização da perspectiva industrializante e modernizadora como uma certa redenção, enfim, um novo caminho para o nosso país, que deixava de ser uma sociedade, fazia uma transição, né, ou se expandia de uma sociedade urbana, rural e agropecuária pastoril para uma mais urbana industrial. Certo? Mas direcionar o crescimento econômico e social, era preciso dar uma direção, era preciso ter uma racionalidade, era preciso ter, enfim, para onde nós vamos naquela virada, enfim, dos anos 50 do século passado. A questão urbana, enfim, deslocada para o eixo econômico. A questão urbana não se tratava só dos famosos embelezamentos ou da cidade como tal, mas era preciso dar uma racionalidade a esse espaço, né? As cidades, símbolos do novo status quo da elite burguesa, a cidade como este símbolo, a força na vida das cidades, né? O planejamento modernista que ganha especificidade, né, no caso, a adequação do processo de acumulação capitalista ao avanço da luta dos trabalhadores, o crescimento do número de trabalhadores, a Revolução Industrial e a luta pelos seus direitos, né? Então, nós vamos ter as primeiras lutas e as primeiras manifestações e as primeiras garantias, enfim, desses direitos. O Estado que combina o controle legal sobre o trabalho com políticas que assegurem a elevação do padrão de vida. O período foi marcado por grande crescimento econômico, significativa distribuição de renda, e maciço investimento em políticas sociais. Claro que todos esses maciços, etc., ele é tudo relativizado às nossas condições, né? O domínio da sociedade urbana industrial se legitima pelas políticas habitacionais e o uso ideológico do planejamento urbano. Quer dizer, são as políticas, temos que atender a cidade, atender o quê? Venha gente para a cidade, vamos atender a questão da habitação. E o planejamento como esta racionalidade que vai nos permitir isso. Bom, havia uma falta de clareza que parece que ainda permanece muito, né, muito dela, sobre a questão do espaço, do território, da região, da cidade, do campo, do urbano, do rural, da cidade e campo, do urbano, do rural, né, a nova ruralidade que se apresenta hoje, enfim, todas essas questões. O planejamento buscou no modernismo a herança positivista, a crença no progresso linear, no equilíbrio econômico e social, no mercado de massas, enfim, o que caracterizava também. Ao Estado, portanto, era atribuído o papel de portador desta racionalidade que evitaria disfunções do mercado, como o desemprego, então, o regime de trabalho, políticas sociais, e asseguraria o desenvolvimento econômico e social, incentivos, subsídios, produção de infraestrutura, regularização de preços, etc. Então, eram algumas das medidas que buscavam associar essas questões relativas à política econômica e social a esta população que afluía, que vinha às cidades. A ocupação do solo, o território, era a parte importante da estratégia desenvolvida pelo Estado, complementando as políticas dirigidas à produção e à macroeconomia. Era importante na sua relatividade, porque, como aqui foi dito, muito pouco se colocou a própria a questão espacial quando se pensava essas grandes políticas, né? Mas entra aqui, quando chega até depois no plano, né, de desenvolvimento, a questão da política urbana. Os países capitalistas... a ocupação do solo está complementando as políticas de produção. Os países capitalistas criaram uma das obras institucionais mais complexas e impressionantes que a humanidade conseguiu montar, diz o professor Fiore, lá do Rio de Janeiro, né, com suas origens gaúchas, né, ao dizer, enfim, ao analisar o que aconteceu em termos de aparato de Estado, né, de montagem de um sistema para dar conta, enfim, nesta época do welfare state, dos 30 anos gloriosos, né? Então, o planejamento territorial teve um desenvolvimento inédito nesses 30 anos gloriosos.
né, os do Hobsbawm assim falava, o David Harvey, eu acho que repercutiu, então, nos países centrais, na América Latina, no Brasil, com as nossas políticas urbanas. Bom, de fato, agir. Né? Então, a questão da reforma fundiária, a regulação da renda fundiária e da propriedade e o atendimento de demandas de massa, transporte, saneamento, serviços. Vejam que eram aqueles problemas que hoje aparecem, claro que numa outra dimensão, né, com as filas enormes, com as tantas horas que se perde, né, que são horas perdidas, né, daquelas para ir e voltar do trabalho e assim por diante. Né. Chegando, então, à elaboração de planos de áreas urbanas, preparação da infraestrutura, melhoramentos e embelezamentos. Bom, então foi sob a égide, né, desse embelezamento, e aí os arquitetos todos sabem bem, né, sabem muito mais do que eu, falam muito melhor que eu sobre isso, né? Que nasceu o planejamento urbano brasileiro, a inspiração europeia, francesa. Tá? Bom, a eficiência, claro que, talvez vão dizer assim, puxa, Fernanda, mas nós sabemos tudo isso mais do que você, e você diz que podemos falar por você, e por que tu está falando isso aqui? Porque tem sempre alguns que chegaram um pouco depois, né? Tem sempre algumas coisas que é preciso a gente retomar, e que é preciso a gente relembrar, e que é preciso a gente dar uma certa organicidade. Eu percebo muito claramente que nós perdemos esta enorme capacidade de ver o todo. Nós analisamos um problema isolado como se ele não tivesse relação nenhuma com as outras questões. E isso cada vez está mais marcado na universidade. A universidade ficou assim, tem que fazer artigo, tem que fazer currículo Lattes, tem que publicar, não importa o quê também, porque também ninguém sabe se alguém vai ler mesmo, não importa que vai ter 20 artigos, 10 artigos, não sei o quê. As dissertações de mestrado, de doutorado, cá para nós, é um desastre. Né? E, bom, claro, os nossos números, depois eu tenho números grandiosos, a nossa produção acadêmica é fantástica. É enorme. Mas acontece o seguinte, nós ficamos nesse quantitativo, e nesse quantitativo particularizado, não naquela perspectiva. Eu lembro que, quando eu estava em Paris, estudante lá, eu, ousadamente, um dia resolvi pedir para um rendezvous com o professor sociólogo. Ai, meu Deus, me deu um branco agora. Não do Bardes, do... Tem agora uma revista que daquela Cult, a última Cult, é toda dedicada a ele, Bourdieu. Tá. E eu resolvi pedir um encontro com o Bourdieu. E eu, como, aliás, formada naquela época, e aqui a gente vai fazer uma observação, qual foi a matriz que formou a todos nós? Era uma matriz, de um lado, marxista, francesa, da escola francesa, e, do outro lado, né, fazer as análises da formação social e econômica do Brasil. Certo? Bom, depois nós não conseguimos fazer muitas ligações, mas tudo bem. Então, lá... Eu, como turma, estudava habitação, claro, a precária, claro, porque era de bom tom também, certo? A precária é ilegal, aquela que é tão pouco conhecida hoje e que faz parte da maior parte dos nossos espaços urbanos. E eu fui lá, muito preocupada. E, bom, e o que me admirou muito, que aqui todos nós somos doutores, com não sei quantas estrelinhas e currículos Lattes, etc. Né? Um aluno pede para falar com a gente fala, mas olha lá quando, por quê, etc. Né? Certo? Não, mas o Bourdieu me recebeu. Eu não era aluna dele, não tinha nada a ver, era uma ilustre desconhecida daqui de Porto Alegre, vinda de Passo Fundo, certo? Oriunda de Passo Fundo. Então, chego lá, bom, e aí tive essa conversa com ele, e nisso ele mostrava, não é esta visão que, infelizmente, é aquela que reina, que dizia assim, quando eu disse, eu quero estudar algumas das vilas irregulares, para ver como é que dentro, né, nessas vilas, nessas coisas, nasce não só uma nova legalidade, né, uma nova juridicidade, uns novos instrumentos, etc., etc., o que isso significa, o que isso muda a vida e a organização daquela população. E eu não sabia se eu tinha que pegar uma vila aqui em Porto Alegre, outra não sei aonde, outra lá no Nordeste, outra no Centro-Oeste, para não sei o quê. E ele dizia, né, veja neste particular o todo. E nós perdemos esta capacidade metodológica, e a universidade não tem incentivado isto. Daí por que a nossa profunda dificuldade? Então, nós dizemos a questão do espaço, a questão, o senhor dizia aqui, professor, antes, todos são senhores aqui, eu só estou assim, muito diferenciada, assim, chamando, né, o professor da curso, mas dizia, né, da história da gente, de que estas questões e esses problemas não é de uma área só. É a famosa interdisciplinariedade, que faz parte de todas as nossas constituições, do regime da universidade, assim por diante, mas que implica a todos. Então, não é isso que nós fazemos, ao contrário, nós estamos pegando pontos bem
coisas bem pontuais mesmo, e olhando sem toda a relação. Bom, mas isso tudo eu dizia para mostrar que, enfim, nós tínhamos essas inspirações, e é por aí. A eficiência, a ciência e a técnica passaram a exigir a substituição de conceitos de melhoria e embelezamento. Quer dizer, a cidade da produção precisa ser eficaz, a cidade precisava ser eficaz. Ela precisava cumprir sua função, né? Então, aí que vem, não é possível ignorar os problemas urbanos, daí o início de um período de planos, órgãos públicos, produção acadêmica, de planejamento, como a solução para o caos urbano. E nós ainda achamos, muitas vezes, que é isso ainda que vai nos resolver. Tá? Hoje temos uma profunda dificuldade de conhecer o chão social das cidades, efetivamente, de fazer a ligação entre as nossas teorias, entre o nosso aprendizado e a nossa prática, de trazermos isso para as nossas políticas, porque as políticas, tal qual os estudos, são pontuais. Os problemas estão aí, daí nós fazemos uma Minha Casa Minha Vida, ou Minha Casa Minha Dilma, né? Respeitosamente, porque tal qual o senhor, professora Curso, gosto muito da Dilma, tive a oportunidade de tê-la como colega na FEE, né? Até por circunstância, até fui chefe naquela época em que ela não era a chefe, mas agora temos como chefe maior, com muita honra, tudo bem, certo? Mas essa coisa da gente, quer dizer, ainda temos essas ações assim bastante pontuais, vamos ver depois. Não era possível. Bom, então, o Brasil tinha um sistema, e olha, a Maria Adélia com o Franciscone, tive, esse mês de janeiro, a oportunidade de encontrar o professor Franciscone. Então, era o quê? Uma preocupação. E o Franciscone falava de novo nisso, né? Hoje nós não temos mais a política urbana daquele jeito, hoje nós não temos mais os instrumentos, não temos a formação dos nossos profissionais. Isso aqui. Não sei nem se nós precisamos de uma política daquele jeito. Aquela política pode ser feita daquele jeito, porque daí já era o período, né, que nós estávamos no autoritarismo, né, Revolução, 64, essa coisa. Mas a Maria Adélia dizia, que foi a grande mentora junto com o Franciscone, na política urbana, que nós tínhamos um sistema de diretriz de planejamento que vigorou até os anos 80. Até lá nós tínhamos, enfim, algumas diretrizes, né? Coisas que agora nos faltam, com todo respeito. Né? E é por isso que nós somos aqui chamados, para poder, nas nossas instâncias, influir para que a gente possa ter alguma coisa um pouco diferente. Tá? A grande ironia, portanto, deste período é que, durante a implementação do primeiro e único Sistema Nacional de Planejamento Urbano Municipal e Regional, e de crescimento da produção, e da época também de crescimento da produção acadêmica sobre o tema, que as grandes cidades mais cresceram fora da lei. Então, tivemos planos. E como tivemos planos? E como tivemos? Né? Então, tinha os escritórios, tinha, enfim, a produção, quase, e as avaliações, isso de sul, etc. Bom, então, aqui, só para pontuar, assim, mais informativo, só para a gente ver, de fato, foram criados muitos órgãos. Né? Então, nós tínhamos... E aqui eu juntei um pouco com a questão da preocupação na formação de recursos humanos. Então, está lá, aparece a CAPES, o CNPq, que tiveram importância na formação, no financiamento das pesquisas, em que áreas e tudo mais. Né? O Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, que tem a sua importância também, tem muita importância, né? A Petrobras, que hoje financia um monte de coisa, o plano de metas do JK, a criação da Sudene, o plano trienal Celso Furtado, a criação do fundo para o financiamento de alguns dos primeiros cursos. Né? Vejam que era lá que a reforma urbana no Congresso do IAB em Petrópolis, que vai ser muito importante na elaboração, na configuração, enfim, da política que depois aparece, o programa de ação iniciado e o início dos governos militares, a criação do BNH, a SAREM, o CERFAL, o Serviço Federal da Habitação, a FINEP, criada um pouco lá adiante, a reforma universitária, né, a criação do tempo integral nas universidades, o plano de ação... Não é conservada, né, tá mal. Concentrada, que era... saiu, está mal ali as coisas. Com a ênfase nos municípios, o PAC. Então, tantos planos foram feitos. Então, não foi por falta de planos que este país, os desafios urbanos que se apresentavam à época, deixaram de ser equacionados. O Plano Nacional Estratégico de Desenvolvimento, né, certo? A implantação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né?
o Plano Nacional de Desenvolvimento, a criação das regiões metropolitanas, a CNPU, depois CNDU com CNPU, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, a EBTU, o Fundo Nacional de Transporte Urbano, e a primeira reunião da Associação Nacional, aqueles que trabalhavam, que vinham da sociedade, agora não estou me faltando o termo, o nome, o Oeste, mas, enfim, que trabalhavam, que deu origem dos movimentos sociais, que começavam a aparecer e que deu origem ao Fórum da Reforma Urbana, que vai ter uma importância muito grande nos chamados anos da década perdida, posteriores nos anos 80. Pode passar? Então, crise e ausência de políticas, né? Bom, então, nós temos um declínio do Estado provedor para o neoliberalismo, né? Que passa a ser o neoliberalismo, tá? Que agora talvez venha o neodesenvolvimentismo, né? A começar pela tese do ministro de Ciência e Tecnologia, que deu bastante pano para mangas também nas suas observações e coisas, né? Mas que propunha, né? Mas foi depois aprovada pelo Delfim Neto, então está tudo bem. Depois, recuo do crescimento econômico e desemprego crescente, né? As altas taxas de inflação, o abandono nas políticas globais setoriais, habitação, transporte urbano, transporte e saneamento, que depois são retomadas agora, muito depois, 25 anos depois, são retomadas, e às vezes até numas bases muito semelhantes, né, como se aparece no Minha Casa Minha Vida. Tá? Algumas delas, pelo menos, tá? E ainda merecendo mais estudos, etc. O esgotamento no modelo de ação do Estado, a tensão entre o Estado e o mercado, e é essa permanente tensão, né, entre Estado e mercado que, de fato, vai estabelecer as relações, e daí a importância, enfim, da política, daí a importância da participação, daí a importância de novas formas de governança e assim por diante. Tá? A inconstância e a queda dos recursos financeiros, o colapso do financiamento, fomento, políticas sociais, predomínio do mercado, reações e início das condições para o retorno do desenvolvimentismo, eu acho que tinha que pôr entre aspas, movimentação neoliberal em construção, essa movimentação está mal aí, era o neoliberalismo em construção com todas as institucionalidades, ou, enfim, as ações, de acordo com as orientações emanadas do Consenso de Washington. Pode passar. A substituição do Estado forte, do fortalecimento das empresas estatais por um Estado baseado no trinômio liberalização, privatização, regulação, que parece que agora já nem funciona mais, já não tem lá muito sentido, até porque agora até aeroporto, etc., tudo passa, né? Enfraquecimento e extinção de organismos e programas voltados ao regional e urbano, intensas atividades dos movimentos sociais. Isto foi importante, certamente, porque hoje já não existe mais isto. Hoje o pragmatismo cooptou. Né? Cooptou? Exato. Isso. Sim, passar. Isso, ainda bem. Como é teu nome? Rosana, ainda bem, Rosana, que não é só você e eu que dizemos, e outros tantos que pensam. Hermínia Maricato faz, no seu último livro, uma análise sobre os impasses da política urbana e diz com todos os S's e R's e os pontos no I, nos Is, isto. E diz mais, inclusive, que às vezes a cooptação se dá, você pode viajar numa reunião no conselho tal, você vai no restaurante tal, você vai para o hotel tal, você vai no aeroporto e fica sentado, quando dá para sentar, na sala VIP. Bom, agora não tem mais, né? Porque era quando tinha, né? Bom, enfraquecimento... Quando tinha, não faz muito tempo. Né? Enfraquecimento e extinção dos organismos e programas voltados ao regional e urbano. Né? As intensas atividades dos movimentos sociais urbanos, está um pouco fora de ordem, talvez. A atividade intensa do fundo, desse Fórum Nacional de Reforma Urbana, que reunia gente da igreja, técnicos, gente, enfim, da chamada mais vanguarda, com políticas, os alternativos todos da vida, né? Certo? Enfim, toda essa coisa. Né? Quando institucionaliza os alternativos, deixam de ser importantes também. Né? Bom, as atividades, a defesa da agenda da reforma urbana, que sempre priorizou daí a figura do solo criado. Enfim, alguns instrumentos, o solo criado foi uma figura bastante considerada aí. O crescimento das demandas de mudança no aparelho do Estado, participação na definição do orçamentária, orçamento participativo, né? Representação parlamentar, etc. Pode passar. Expansão das ocupações ilegais da terra, que é estrutural, a sua institucionalização pelo mercado imobiliário excludente e a falta de políticas sociais.
que, afinal de contas, lá estavam e aí estão. O desconhecimento da realidade das áreas de ocupação, questão ambiental e violência, o crescimento da questão ambiental, estão aí, né, aquilo, os carros a navegar, né, se transformam em navios, etc., como aqui já foi também bastante falado. Né? A produção e apropriação social do espaço explica o descompasso entre as ideias base do planejamento e a sua eficácia. Belas ideias, mas falta de um conhecimento do processo de evolução urbana, do processo das práticas sociais e do efetivo chão social da cidade. Certo? Bom, a importância da introdução das questões relativas ao direito à cidade na Carta Constitucional, né? As demandas pela retomada do planejamento e de novas formas de governança. Isso se colocava já na virada do século. Podemos passar. Aqui estão os órgãos todos criados. Eu pus aí todos esses da ciência e tecnologia, porque eu não posso ver essas coisas muito separadas. Né? Então, você tem que olhar a ciência e a tecnologia, porque, afinal de contas, aí vai pagar as pesquisas, vai pagar os cursos de pós-graduação, vai pagar a formação das pessoas, depois o Ministério da Educação, bom, e assim por diante. Tá? Então, aí vem a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, a implantação do PADCT e do Programa de Formação de Recursos em Áreas Estratégicas, né? A Constituição Federal, que explicita, enfim, mais o direito à cidade, o Simpósio Nacional da Habitação, o início das conferências nacionais sobre a cidade, que já foram bem mais importantes do que o são. Eu estive numa delas, já faz uns 3, 4 anos, talvez porque eu não estava institucionalizada, né? Uma coisa é você não estar você não pertence a ninguém. Eu estava comentando com o Telmo antes. Eu já sou quase uma vaga, como dizia o Nava, né? O que querem de mim se eu já sou quase uma vaga, né? Eu já sou quase uma vaga na universidade, até já tenho, como é que se diz, um incentivo pé na cova, e já me tratam como tal. Que eu sou professora titular, tu sabe como é que é lá no nosso departamento, né? Tem poucas vagas. Bom, não preciso te dizer nada, né? Tem poucas vagas, né? Professor titular, poucas vagas e tudo mais. Então, eles perguntam, quando é que vai se aposentar? E se a gente diz, não, vou ficar mais um pouco, tudo bem, porque ainda tenho que esperar, os anos me favorecem. Não estão tão distantes, mas também não tão próximos. Bom, e daí eles disseram assim, e tu está bem de saúde? Quer dizer, essa pergunta não tem, mas quase, né? Porque, afinal de contas, tem um pouco isto, né? E, de fato, essa expansão da universidade... Bom, deixa para lá, a gente pode conversar depois. Então, a Constituição Federal, o simpósio, a Conferência Internacional do Habitat 2, a criação dos fundos setoriais também foram importantes. E vejam como a questão da cidade, a questão do território, se você olha a política de ciência e tecnologia do país, ela tem 4 grandes eixos, mas ela até diz combater as desigualdades regionais, mas ela não tem nada sobre a questão da territorialidade, do espaço, o que isso significa. Outra coisa também que é importante, nos fundos setoriais, não tem nenhum deles destinado à questão da cidade, das metrópoles, do urbano, enfim, né? Do espaço, sei lá, como queiram chamar, essas alturas do campeonato. Né? Por quê? De um lado, sei lá, porque isso não é considerado como uma estratégia importante. E, desde aquela época, dos militares, porque nenhum dos governos, passou-se por Collor, passou-se por FHC, passou-se por Lula, estamos passando por Dilma, e também não tem. Os senhores vão dizer, puxa, Vrana, mas o Ministério da Cidade é nosso. Ele é nosso, mas não é no conjunto das... Ele não tem aquela importância como das áreas estratégicas, efetivamente. Né? Conferência Internacional, a criação dos fundos setoriais, portanto, aí poderia ser um belo apoio a questão da produção, seja de conhecimento, de preparação de recursos humanos. Puxa vida, essa questão de recursos humanos é uma das questões seríssimas, de um grande desafio, que precisamos ter um gestor da cidade, mas é aquilo. As pessoas passam pela universidade, e eu dou aula lá no 8º semestre, lá na arquitetura. E o ano passado, foi 2 anos atrás, ou 3, antes de eu ir ali para o CNPq, que eu já tinha voltado, eu dei para os alunos, pedi 4 trabalhos escritos, pequenos. E eles, daí, no fim, quando a gente fez a avaliação,
no seminário, aí ninguém queria falar lá pelas tantas, eu digo, não, mas vocês têm que ler o Bob, eu tenho que fazer não sei o quê, tem que ler não sei lá o que tem que escrever os trabalhos. Era uma segunda-feira, 7h30 da manhã, vocês, o que acharam? Nada para dizer. Daí uma menina levantou e disse assim, eu queria lhe dizer que, desde que eu cheguei aqui, foi a primeira vez que me pediram um trabalho escrito. Vocês já estavam aposentados. Tá? Certo? Me pediram um trabalho escrito. Então, as pessoas não escrevem, portanto, não expressam a sua opinião. A universidade, infelizmente, ela deixou de pensar. A universidade brasileira, e inclusive a nossa, se despolitizou e se partidarizou. Está sendo gravado? Não tem importância. Esta é a verdade que está acontecendo. E, por isso, nós não conseguimos mais nos colocarmos como um lugar onde se produz conhecimento, se forma recursos humanos que precisam ser validados socialmente. Para que produzir conhecimento? Para que formar gente? Para o que fazer? Para que sociedade? Essas perguntas não passam. Nós temos que preencher os quadros que tem lá. Nós temos que preencher as exigências da expansão. Uma expansão que hoje é caótica, e é tão caótica que sobram vagas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro que não são preenchidas pelas vagas do SISU, no Rio de Janeiro e no Acre. É só pegar os dados, mas ninguém fala, para que falar? Bom, isso até podemos, num outro dia do debate, da própria fundação, discutir um pouco a questão, os desafios da nossa educação e que tipo de gente nós queremos formar. Eu acho que tinha que fazer uma discussão sobre isso. Bom, voltando, tá. Bom, então, se entramos nos anos 2000, então chegamos, novo século, nova vida, novo vigor. Né? Novo vigor. Embora todos aqui quase, ou todos sejamos do século passado, alguns bem. Né? E muito felizes, como tal, né? Mas, enfim, a retomada do desenvolvimento, do planejamento, vida nova, vamos, e agora vamos, né? Então, vamos ver. Então, retomada do papel do Estado, das políticas setoriais, habitação, transporte, saneamento, aumento das reivindicações sociais, incluindo as mudanças no aparelho do Estado, queremos participar mais, aonde? No orçamento público, no direito à propriedade da terra, representação popular, iniciativas legislativas, etc. Fragmentação e desmobilização dos movimentos sociais, claro, já dissemos aqui, as pessoas, enfim, o pragmatismo nos leva muitas vezes a isto. Mudanças nos movimentos sociais que perdem a sua independência em relação ao Estado e aos partidos políticos de esquerda que perdem suas características. Certo? Isso vale para todos. Retomada de investimentos em habitação, saneamento após mais ou menos 25 anos de abandono. Orientação da ação governamental desenvolvimentista com um Estado forte que investe na construção da infraestrutura econômica e social e ainda na ampliação de conglomerados brasileiros privados para torná-los mais competitivos. Aí tem dados do BNDES que mostram muito bem quando se diz que nós podemos comparar esses anos com o período do Getúlio. Na realidade, o Getúlio... Aí, professor, eu estou dizendo umas coisas, senhor, por favor. Qualquer coisa, se é muito grave... Se é mais ou menos, tudo bem. Se é muito grave, você diz, para, Vrana. Tá? Mas se é muito grave do ponto de vista de equívoco. Tá? Naquela época, o o Getúlio vai e investe na infraestrutura, nas empresas estatais, né? Nas grandes empresas estatais, nacionais, era a época do nacionalismo. Né? Agora, quem são as grandes empresas que ganham esses recursos? A começar por nosso caro Gerdau, terminando pela nossa, aí para os colorados, a Gutierrez, como é que é essa aí? Andrade Gutierrez, passando por outras tantas aí, que todas aí, que os dados mostram, bom, isto, né, que mostra XL não sei o quê, né, que mostram, enfim, a questão de que coisas muito mais internacionalizadas e assim por diante. Bom, claro, são outros tempos, a globalização, a mundialização, tudo bem, mas é preciso ver no seu devido lugar e parâmetro. Né? Orientação ampliação da produção agroexportadora e seu impacto no território do país é imensa, a repercussão e o significado disso na configuração do nosso território, certo? O esgotamento de originais e inovadoras experiências municipais democráticas. Né? Enfim, algumas coisas, é uma certa banalização de algumas coisas, né? A cidadania, a participação, não sei o quê. Né? Hoje, dificuldade, reunir. Eu estou aqui dando os parabéns, inclusive, aproveito para dar os parabéns, vocês reuniram gente aqui. Porque hoje em dia, reunir gente está muito difícil.
Não dá pontos, não dá licença. Dá um diplominha até, né? Claro, tem ali um diplominha, né? Esse já ajuda um pouco, do ponto de vista da coisa. Mas, sabe, essas coisas assim, todas que podem levar quer dizer, que dificultam essa coisa mais... e é um certo amargor, uma certa amargura, né? Um certo cansaço, né? Mas, como se diz, nunca perdemos a esperança, a luta continua, né? Pode ser um jargão, pode ser antigo, pode ser marcado, pode ser não sei o quê, mas as coisas continuam, quer dizer, a esperança, a luz, sim, a perspectiva, enfim, é possível fazer alguma coisa. Bom, importantes conquistas econômicas e sociais, sim, tivemos algumas importantes conquistas. À custa do quê? Das políticas, né, compensatórias, e Bolsa Saúde, enfim, todas essas, né? A questão urbana ou metropolitana não está entre os avanços dos últimos governos com a redição de equívocos antigos. Podemos ter cometido equívocos, Laís, né? Sabemos disso, né? Mas não temos nada, certo? Não temos nada, certo? Bom, importantes conquistas. O Brasil passou, eu repeti, passou em pouco tempo, final do século XX, iniciou para ser um país, de um país inviável e sem futuro, a um player internacional, né? Estamos todos orgulhosos disso. E um país de oportunidades. A institucionalização de programas sociais com impacto significativo sobre a pobreza, com o crescimento do mercado interno. Salário mínimo, então a gente vai ver, teve um aumento lá, né? Eu tenho alguns dados que mostram ali. Alguém está controlando o meu tempo, que eu estou sem relógio aqui. Salário mínimo, Bolsa Família, ProUni, PRONAF, Programa de Aquisição de Alimentos, Luz para Todos, etc. Tá? Enfraquecimento do Ministério das Cidades e ações concentradas no PAC. O Minha Casa Minha Vida estão lá. Só faltam 5 minutos. Tá. Tudo bem. Que horas são? Eu prefiro perguntar. 6h30, como me disseram que era 1h, então... Eu não tenho que obedecer a hora, eu vou respeitar o horário que me deram, né? É isso? Comecei tarde, tá. Mas não vou muito. Tem mais 15 minutos. Então tá. Eu vou ficar nisso. Tá. Me aguente mais um pouquinho. Tá, então passamos isso, tá? Bom, esse quadro aí, então, vai dar aqui início da recuperação do FNDCT, novos formatos de financiamento à pesquisa, isso é importante, estruturação das redes de pesquisa, Pronex, Institutos Milênios, INCTs, editais universais, criação do Estatuto da Cidade, obrigatoriedade do plano diretor, que não está adiantando muito, não, criação do Ministério das Cidades, retomada de investimentos políticos setoriais de habitação e saneamento, passa a Luz para Todos, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, Conselho das Cidades, Minha Casa Minha Vida, esse não sei se é 2006 mesmo. Eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida, o programa Aceleração, o PAC, né? O 5º Fórum Urbano Municipal, que tem como em paralelo, por quê? Parece que o povo também não é bobo. Está percebendo que as coisas não podem ser desse jeito. Então, começam a ser reativados os fóruns paralelos, as instâncias paralelas, e aí, no caso, o Fórum Social Urbano, né? E depois, em 2010, o Plano Nacional da Habitação. Passa. Bom, o que tinha depois? Que talvez aí fosse mais interessante de eu falar, mas essas alturas, tem 15 minutos, é bom que aí, em pouco tempo, se fala rápido, né? O Brasil urbano atual. Quer dizer, então, qual é a configuração territorial? Certamente, hoje de manhã teve uma discussão, e eu acho que o Gervásio colocaram os dados novos do censo, né? Então, muita coisa podemos passar. O perfil demográfico social, a concepção e a compreensão do urbano e do rural, né? As características econômicas e sociais e as transformações do capitalismo brasileiro, a governança, formas e instrumentos, recursos humanos e a produção do conhecimento, carências, qualificação e validação. Pode passar. Então, aqui, só para trazer um pouco os dados, aí o Brasil, de fato, a questão do crescimento urbano, né? Então, pode passar, porque isso aí é só para dizer que o Brasil é uma sociedade urbana, qual é a taxa média de crescimento, né, que foi neste período, certo? Aqui, a população, quer dizer, urbana e a rural, entendeu? Também mostrando que nós somos um país urbano, se considerarmos este dado, né? Pode passar aí a questão dos 84, de 81, passamos para 84, nessa última década, né? Aí a questão também de distribuição por estados, onde nós vamos ter os mais urbanos, né, chegando até... Lá os outros estão muito, proporcionalmente, bastante urbanos também. Agora, que urbano? Né?
Os critérios, que é a questão do urbano como tal, assim como do rural, né? Essa discussão que tem essa expressão, a nova ruralidade, e tem aqueles estudos do Graziano e Companhia Limitada, lá de Campinas, que fazem um estudo dessa nova ruralidade, né? Do urbano, que eles chamam, né? Bom, pode passar. Aqui, a grande urbanização por regiões, né? E as regiões que mais cresceram também, onde houve uma grande urbanização, o norte e nordeste, né? E vejam, norte e centro-oeste, vejam com que características e qual é o conceituação disso, né? Pode passar. Aqui um dado importante é que são as cidades de menos de 20 mil habitantes. 60% das cidades têm menos de 20 mil habitantes. Né? E isso é importante. Mas uma outra coisa que a gente tem que levar em conta também é que, quando a gente diz que o Brasil é urbano, mas o Brasil é mais rural, na realidade, do que oficialmente se calcula. Por quê? Porque nessa dimensão pertence 80% dos municípios são os municípios que estão na categoria rural, digamos assim, certo? O que significa 30% da população, dos 190 milhões. Então, é uma outra realidade. E é engraçado que nós estamos discutindo pouco isto. Nós temos discutido pouco. Sim, nas políticas temos discutido pouco. Talvez o IPEA, sim, tem feito algumas discussões, mas ainda fica lá naquele contexto. É uma outra questão. Alguém precisa capitanear e convocar para essa discussão. E, infelizmente, a universidade não está fazendo isso. A Faculdade de Arquitetura está completando, minha cara Laís, 60 anos. Há 10 anos atrás, quando completou 50 anos, lembro o festeirê que foi, né? Certo? Agora está completando 60 anos. Esses 60 anos está passando-se mais ou menos em brancas nuvens. Mas Porto Alegre fez 240 anos. Né? Quem é que chamou para uma discussão num ano eleitoral? Quem é que chamou para uma discussão sobre que cidade queremos? Que Porto Alegre queremos? Certo? Não, sabe, chamando assim, especificamente para discutir isto. Isso é uma obrigação da universidade. Numa universidade pública, muito especialmente. Departamento de Urbanismo? Não, mas vai ter reunião semana que vem, certamente, para discutir as férias, o concurso, e não sei o quê, como burocratizados que estamos, porque a burocracia tomou conta. Então, nós temos uma universidade, e vocês vão dizer assim, puxa, mas tu está falando assim. A gente fala, estou falando entre pares, talvez alguns ímpares. A vida é assim, certo? A vida é assim. Mas além disso, a universidade, numa época do conhecimento como bem maior, tudo mais, não pode ser uma instituição que não nos pertença a todos e que nós não possamos todos dizer isso. Então, a universidade precisa fazer ela está calada, burocratizada. Bom, e por enquanto isso. Não, e distanciada, né? Quer dizer, distanciada dessas questões. E, no entanto, nós formamos profissionais. E largamos os profissionais todos. Lá, a cada ano, fazemos nossas formaturas, nossos discursos, que é gratificante, sem dúvida nenhuma, necessário, tudo mais. Bom, então, isso aí, então, essa questão aí, pode passar. E aí, então, nós vamos ver um pouco aí outros mapas, que certamente também eu vou poupá-los disso, né? Mas vai ficar isso aí também, se quiserem, né? Pode passar, né? Vai ficar ali. Tá? Então, aqui mostrando um pouco a questão, né, da distribuição da população rural, a densidade, etc., da população urbana, pode passando os mapas, a densidade demográfica, né, pode passando. Vai passando, só para mostrar um pouco aí. Tá? Quer dizer, nós temos que olhar com detalhe. No detalhe, o mapa é alguma outra coisa que a gente precisa. Dizer, essas coisas são instrumentos, né, e que nós não fazemos muito isso. Nós temos dificuldades na própria faculdade, em outros lugares. É verdade, infelizmente. Nós perdemos esses instrumentos, assim, né, que dizem, né? Aqui a classificação e as classes de cidades, né? Que alguém falava antes as escalas também, que é outra coisa que a gente tem várias escalas. Isso mostra, essa realidade mostra que há uma imensidade e uma complexidade de escalas e dimensões. Pode passar? Bom, pode passar? Tudo bem. Aqui um pouco a questão, resumindo isto aí um pouco, cresce mais, o crescimento que se deu muito mais na população adulta que na população dos jovens. Né? Nós crescemos, nós estamos vivendo mais,
E é por isso que eu acho que nós aqui mesmo, jurássicos, que possamos, ou que alguém possa nos considerar, nós talvez nos consideramos mais clássicos do que jurássicos, né? Podemos entender que a gente vai viver 100 anos. Ainda temos, então, um longo tempo pela frente. Os outros lá de trás, vocês vão viver mais, 120 por aí, mas tudo bem, certo? Então, eu acho que tem, assim, Então, as pessoas vivem mais, a fecundidade baixou, a mortalidade baixou, né? Nós temos menos jovens e assim por diante, tá? São alguns dados aí, pode passando. Aí, a questão do valor do salário mínimo, né? Do salário mínimo, então, um pouco para mostrar, aí quando entra nas políticas, né, o que aconteceu do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, para poder melhorar um pouco as condições, pode passar. Aí, mas ainda com enorme concentração e as desigualdades, que alguém dizia aqui, que era maior do que de todos os países do mundo. Alguém, foi o senhor, eu acho que foi o senhor também, né, que falou. Bom, pode passar. Aqui a questão da classe C, né? Eu, na falta de outro, mas eu peguei um da 0 hora mesmo, esse gráfico aí da 0 hora, mas não deixa de ter valor, embora seja jornalístico, porque tem lá a fonte, né, também. Então, quer dizer, mostrando, né, o quanto significou, o quanto cresceu a classe C, né, e o que isso significa. Isso tem um significado enorme na concepção de urbanidade, na concepção de vida em cidade, na questão do consumo, na questão da habitação, do serviço, das necessidades que se criam, assim por diante. Pode passar? O Bolsa Família, né, que aqui se viu, olha aqui alguns dados, em dezembro de 2008, o Bolsa Família chegava a 11.500, não sei quantas mil famílias, com recursos do valor de 10,9 bilhões. Em 88, opa, não, foi mal. 2008, tá? Faltou coisa. O programa retirou 5,5 milhões de pessoas da indigência. Era 2008, tá? Era não, é. E a metade dos recursos do Bolsa Família se destina à região Nordeste. Então, é a região onde está lá também, tem um crescimento maior, etc. Tá? Pode passar. Considerando a redução da pobreza, né, o aumento do emprego, ganhos de previdência, política assistencial, entre 2001 e 2008, o número de pobres do Brasil caiu de 57 milhões para menos de 30 milhões de pessoas. Isso significa uma queda de 30% da população para 15%. O número de indigentes é mais efetivo e caiu de 36 milhões de indivíduos para 12 milhões, ou seja, 3,6 milhões de famílias. A proporção de indigentes, que era de 19,2%, da população cai para 6,5%. Então, o quê? Alguns indicadores que mostram melhora, mas que a gente se pergunta, quando para, o que vai acontecer? Né? E mais, é isso que dá também são instrumentos de legitimidade. Professora Brana, 3 minutos. 3 minutos, tá? Eu vou obedecer. Obrigada. Certo. Tá? Pode ir passando. Tá? O ProUni, então, quanto se entendeu em 2007, 748 mil estudantes, eu sou contra o ProUni, certo? Já disse bem claramente isso. Disse para o ministro, pago até hoje o preço disso. Porque não disse no público e no privado. Por que eu era? As universidades particulares, as mais simplórias, dos estudantes nos cursos, os mais simplórios, quando sobram as vagas naquelas universidades federais do Rio de Janeiro, do Acre e assim por diante. Bom, passa. O PRONAF, que é o fortalecimento da agricultura familiar, vocês vão ficar com esse dado também aí, né? Aí que atende também, mais especialmente, no caso, a merenda escolar, né? Pode passar. O programa de aquisição de alimentos, aí que é da merenda escolar, tá? Pode passar. Luz para todos, deu luz para muita gente que não tinha. E certamente essas pessoas estão felizes. Claro que estão. A gente fica um dia sem luz, a gente sobe na parede. O dia que você viu que a luz chegou, bom, claro que você vai ficar mais. Emprego, as taxas de emprego que cresceram. Tá? O PACão da Dilma, né? Aí, com a sua coisa, em que está investindo. Tá? Pode passar. O Minha Casa Minha Vida, certo? Bom, e assim por diante. Investimento aí em habitação também tem 3 ou 4, que vai mostrar o quanto. E o quanto ainda o déficit é igual ou maior do que era.
né? Porque nós já temos um acumulado histórico muito grande e que essas políticas... E mais, que a grande maioria da população, porque as áreas irregulares continuaram crescendo, a grande maioria da população não tem condição de participar do mercado habitacional, né? Daí por que vão baixar lá as linhas, os valores, etc. Pode passando isso também. Passa. Aí, um programa que é um pouco da questão da tecnologia, que é muito mais do Ministério de Ciência e Tecnologia, a sustentabilidade do ambiente construído, a implantação do Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído, objetivar investimentos do governo e da indústria na área da construção civil, habitação do interesse social, como trabalhar a aplicação da tecnologia em produtos, materiais mais baratos, etc. Pode passar. Aqui, a questão dos desastres ecológicos, né, a criação do CEMADEM, certo? Que isso é importantíssimo também no meio ambiente, mas, certo? O programa de acessibilidade, né, de tecnologia assistiva, atenção à saúde, acessibilidade, acesso à educação, enfim, essas condições todas, que são programas certamente interessantes, certamente vão mudam um conjunto de demandas, dá uma nova configuração, embora em alguns lugares, embora com uma proporcionalidade não tão grande como gostaria. Mas a questão das políticas, a questão das políticas, de a gente ter políticas que... E aí o nosso caso, né, no que diz o Ministério das Cidades, né, políticas desarticuladas. Então, nós temos uma coisa aqui, outra coisa acolá. Então, poucas políticas buscaram uma maior integração, como no caso aí era a ciência e a tecnologia. Pode passar? Bom, a importância de você reunir governo, Estado, universidades, empresas, eu diria sociedades, com suas iniciativas, e isto significa uma abertura dos governos, uma abertura da universidade, uma abertura dos movimentos sociais, que é muito difícil, que entra a nossa questão, o que nós queremos, e por que nós vamos, e que democracia, o que é efetivamente a democracia, o que é isto? Pode passar? Bom, aqui um pouco a questão dos fundos setoriais, o que ele trouxe de dinheiro que é importante, pode passar. Aqui, o número de bolsas dadas pelo CNPq e pela CAPES. Por que eu trouxe isso? Porque mostra o seguinte, tem alguns instrumentos para algumas áreas, mas veja qual é o papel que tem lá o desenvolvimento urbano, planejamento urbano, os nossos cursos, a quantidade dos nossos cursos, Rômulo, que criaram, depois dos nossos lá de ProPur e PUR, não sei o que, os PUR que criaram lá em 1970, 80, né? Depois disso aí, o que aconteceu no início da pós-graduação? Hoje nós temos uma enorme quantidade de cursos. Que tipo de profissional? Por isso que eu acho que a gente já pode ir passando, assim, eu quero chegar mais no fim, pode passar. Aí são todos dados que mostram um pouco quantos doutores, qual é o número de publicações, qual é o nosso papel em termos internacionais, a infraestrutura, quais são alguns programas específicos, especiais, tá? Quais os programas, Pronex, tá? INCTs, que tem dos 126 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Eu estou fazendo que nem os que fizeram os que estavam ali, você ficava ali e eles não paravam. Tá, e eu não vou parar mais um minutinho só, tá? Então, claro que eu não tenho a estatura dos que me antecederam, porém, eu estou aqui na parte mais altinha de pé. Então, aqui um pouco dos programas, né? Pode passar. Aqui a ampliação da rede de universidades, de fato crescemos, de 43 campi passamos para 230. Tá? Que qualidade! Que gente nós estamos formando? Para que formar gente? Quais os cursos que abrimos? Aqui mesmo. Não precisamos ir longe. Não vamos longe. Tá? Pode passar. Quer dizer, o nosso sistema universitário, o que ele significa hoje, quanto que ele atende? Pode passar. A rede de internet que hoje percorre, né, toda a integração de todo o território, enfim. Tá? E, bom, o programa Ciências Sem Fronteiras, né, para que áreas? Também. Pode passar. E, bom, o programa... Pode passando esse, tá? A descentralização das universidades federais, expandir e fortalecer a atividade de pesquisa, isso é importante, talvez a gente merecesse. Eu, por exemplo, me pergunto, voltei lá, agora na faculdade, e na reunião do departamento, perguntei, ninguém me respondeu, e talvez teimosamente eu vá perguntar na próxima de novo, qual é a política de pesquisa do nosso departamento e da nossa faculdade. Temos até uma comissão, temos até uma coordenadora da pesquisa. Quer dizer, qual é a nossa política, quais são, o que estamos pesquisando?
Não importa, o professor Rômulo faz um monte de pesquisa, está lá no seu currículo Lattes. Eu não faço tantas quanto ele, mas tenho lá minhas coisinhas também e ponho lá no meu currículo Lattes. Mas o que isso significa? O que o Rômulo faz? Para pegar nós dois aqui, Rômulo, porque na falta de outros, certo? Quer dizer, pegamos as coisas do Rômulo, as coisas lá. O que isso significa? O que isso traz? Claro que a universidade tem a sua liberdade acadêmica, tudo mais. Isso é importante. Mas nós temos que saber para que produzir conhecimento, o que fazer, para que sociedade. Então, quantas bolsas do CNPq nós temos lá na universidade, na faculdade? Não estou nem indo para a universidade. Certo? Então, essas coisas assim são dados que fortaleceram essa atividade, mas por quê? Pode passar? Ah, bom, terminou, né? Não, mas só não sei se certamente não era isso que vocês queriam por grandes desafios. Mas é o que eu achei que eu poderia trazer aqui. Mas dizer especialmente uma coisa. Eu acho que eu sou uma crítica. Quanto mais velha dizem que os nossos defeitos se acentuam, e as nossas qualidades também, que afinal de contas, né? Certo? Então eu sou uma crítica bastante dura para as coisas. Né? Eu sempre acho que a gente pode fazer mais e melhor. E acho que realmente podemos fazer mais e melhor. Mas, entretanto, eu não sou uma pessoa desesperançosa, não. Eu me entusiasmo quando vejo umas pessoas como aqui. Hoje eu saio revitalizada por encontrar meus velhos e antigos professores, mentores intelectuais, mentores políticos, enfim, aqueles, né? E ver uma juventude que está lá também achando que pode aprender mais do que além do estrita sala de aula, além de saber só para poder conseguir um lugar no mercado de trabalho, mas para que a gente possa, de fato, participar da sociedade como cidadãos e como cidadãos políticos. Porque nós temos que recuperar a política. Recuperar a política. E recuperar a política não deixando que ela seja que as nossas instituições que têm que ser politizadas se despolitizem e não deixando que eu sejam também partidarizadas, embora a gente respeite os partidos políticos como expressão de aglomeração, de congregamento de pessoas que levam algumas ideias que podem ser contrapostas e que nós podemos ouvir outros. Tá? Ouvir outros que não pensam necessariamente igual a gente. Ainda bem. Muito obrigada. Professora, não interessa. Professora, nós queremos agradecer